Mary Steffens, psicólogo. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante que está associado com a sexualidade, especificamente com a relação feminina, com sinais que introduzem o desejo numa relação. Por muito tempo se questionou sobre a existência de mecanismos de adaptação dos homens que produz a tendência ao abuso sexual. Isso porque, estatisticamente, o abuso sexual dos homens contra as mulheres é muito mais reportado. E isso é uma constante ao longo da história. Eu tenho a visão de que, diante das evidências científicas que se têm atualmente, os homens não possuem mecanismos de adaptação especificamente voltados à produção do abuso sexual. Isso se justifica porque aqueles homens que cometem abuso sexual, eles não possuem uma característica em comum. Já se criou a hipótese de que os homens eles têm maior tendência de produzir desejo sexual diante da violência ou diante de sinais de agressão. Porém, isso não conseguiu se evidenciar em nenhum momento em pesquisa. E alguns estudos que associam a agressão, a violência, à sexualidade demonstrou que não existe nenhum padrão em relação a isso nos homens. Alguns homens são indiferentes em relação à agressividade. Um pequeno número de homens gosta de incrementar a sua vida sexual com a agressividade. Isso pode ser feito numa relação consensual, com um incremento maior à atividade sexual de um casal. E existe um grande número de homens que sentem inibição sexual diante da exposição da violência. São homens que deixam de sentir tesão na medida em que são expostos a sinais de violência. Em suma, nunca conseguiram demonstrar, de fato, mecanismos de adaptação nos homens voltados produção de um contexto que gere abuso. Então, por que será que o abuso é tão comum nos homens? Provavelmente é porque certas circunstâncias tornam muito prováveis a produção do abuso diante dos mecanismos normais da sexualidade. Ou seja, o abuso sexual é uma consequência de um erro dos mecanismos normais da sexualidade masculina. Tanto é que o abuso sexual ele é definido pelo contexto, pela circunstância, muito mais do que pela motivação dos homens. A motivação dos homens é a mesma dentro de uma circunstância em que há consentimento e que não há. O que muda mesmo é o consentimento ou a falta dele. E nós podemos concluir que, ao longo da história de toda a nossa espécie, ou seja, muito antes das civilizações, e talvez muito antes mesmo da nossa espécie existir, circunstâncias propícias ao abuso sexual foram comuns. Por que nós podemos afirmar isso? Porque nas mulheres existe um mecanismo de adaptação voltado à defesa contra os abusos. E a descoberta desse mecanismo de adaptação foi muito interessante, porque antes se tinha uma interpretação errada em relação à sexualidade feminina. Se acreditava que as mulheres tinham menos desejo que os homens ou que elas rejeitavam mais do que os homens, em qualquer circunstância. E esse erro que os pesquisadores fizeram pode estar acontecendo na sua vida. Você pode julgar a sua sexualidade porque você jogou uma resposta dentro de uma circunstância específica. E você criou a interpretação de que você é daquele jeito. Será que você cria as mesmas respostas diante de circunstâncias diferentes? Ou então será que a mesma resposta tem a mesma função dentro das diversas circunstâncias da vida? Essa questão ela é muito ilustrativa em relação ao fato de que nós possuímos diversos mecanismos que nos levam à relação sexual. Eu já falei dos mecanismos de adaptação voltados a relações a curto prazo e outros mecanismos de adaptação que são completamente independentes voltados a relações a longo prazo. E agora eu vou falar de um outro mecanismo de adaptação que é específico das mulheres, que faz parte do dimorfismo sexual psicológico da nossa espécie. Antes de compreender esse mecanismo de adaptação, os pesquisadores mostraram deduções erradas acerca da sexualidade feminina. Que se fazia uma pesquisa para descobrir o nível de rejeição das mulheres comparado com o dos homens. E como é que é a nossa pesquisa? Uma daqueles programas de televisão onde uma mulher está sentada numa mesa e tem um botão. E se ela apertar o botão, ela quer que troque o seu candidato. Então, o homem chegava, tentava seduzi-la e ela ia lá e rejeitava e trocava por outro. E a mesma pesquisa era feita com homens. E o que se descobriu nessas pesquisas é que os homens tinham uma rejeição de 50%, enquanto que as mulheres tinham uma rejeição de 70% a 80%. E se deduziu dessa pesquisa que as mulheres têm um nível de rejeição extremamente maior do que a dos homens. Mas foi feita uma pesquisa que inverteu a questão. As mulheres tinham que decidir se iriam ficar com o homem ou não, porém eram elas que caminhariam até o homem e tentariam seduzir ele. Enquanto as mulheres se colocavam numa relação de sedução pela sua própria iniciativa, tendo esse comportamento de elas tomarem a iniciativa, o nível de rejeição delas em relação aos homens se igualou. Então, se construiu a hipótese de que talvez essa rejeição maior das mulheres esteja associada a um contexto específico.
e mais decisões foram feitas até que se isolou esse contexto. Quando os homens tomam a iniciativa de propor uma interação sexual, e ela não está muito preparada para isso. Então a tendência, a resposta mais básica das mulheres é rejeitar, coisa que não acontece necessariamente com os homens. E os homens, eles podem sentir desejo por uma mulher apenas ao ver elas. Porém, as mulheres, elas podem demorar mais tempo para se sentir seguras e propor uma relação sexual. Isso estatisticamente, é claro. Não existe uma regra em relação a isso. Então, a partir desses dados estatísticos, se propôs a hipótese de um mecanismo de adaptação nas mulheres, onde elas criam a resposta inicial de rejeição à iniciativa de uma relação sexual vinda do homem, né? Ou do agressor. Então, você percebe que a sua relação com a sexualidade pode estar mediada por algum mecanismo de adaptação específico. Se você acha que não se sente à vontade com o sexo ou não sente desejo, porque você não toma a iniciativa do desejo, mas você espera até que alguém tome a iniciativa e aí você cria uma resposta de rejeição, resposta ansiosa, de medo diante daquela situação. Então pode ser que naquela situação está ativando um mecanismo específico. E se você julgar a sua sexualidade como um todo a partir desse mecanismo específico, pode ser que você cometa interpretações que acabam prendendo e bloqueando a sua sexualidade, criando crenças sobre si mesmos que atrapalham a tua relação com a sexualidade. Perceba que em outros contextos e outras relações, em relações onde você tem outras motivações, talvez a tua relação com a sexualidade tenha sido diferente. E é por isso que é importante a gente explorar nossa relação com a sexualidade em diversos contextos e tentar construir interações para que essa sexualidade se desenvolva de maneira segura e de maneira a fazer com que você se sinta segura para essa interação. E os homens cometem muitos erros em relação a isso também. Os homens, eles acham que as mulheres teriam que desejar por eles logo no primeiro encontro. Mas a dica que eu dou para os homens é que esperem 1, 2, 3 encontros até julgar se a pessoa te deseja ou não, porque as mulheres também fazem o mesmo, né? Elas esperam para julgar se realmente querem aquela interação, mesmo achando que é bem provável que queiram ou que não queiram. Elas podem acabar mudando de opinião. Curta, compartilhe com esse assunto, deixe um comentário caso tenha mandou.